Bom dia, meu querido ouvinte. Novamente estamos juntos aqui para, mais uma vez, estudarmos a palavra de Deus. Para mim, é muito bom poder ler a Bíblia, orar e estar assim juntos estudando a palavra de Deus. Nós estamos estudando os evangelhos, como eu tenho dito, e para mim tem sido muito bom. E eu espero que para vocês também possa estar sendo bom para vocês estudarem, para juntos nós estarmos estudando. Eu gostaria de, antes de entrarmos no nosso estudo, orar com vocês. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque mais uma vez nós podemos estar juntos, mesmo distantes uns dos outros, mas estamos usando estes aparelhos, este meio de comunicação, para estarmos juntos e estudarmos a tua santa palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que está nos acompanhando, pelas suas famílias. Que o Senhor continue abençoando, dando solução aos problemas. Sabemos, Deus, que todos nós temos lutas, temos dificuldades, problemas, mas o Senhor é maior que as nossas lutas e problemas. Então nós queremos depositar no teu altar o nosso clamor. Que o Senhor continue conosco, nos dirigindo e nos abençoando a todo momento, a todo instante. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que está participando. Que o Senhor continua, Senhor, com as nossas vidas. E especialmente agora, quando nós vamos estudar mais uma vez a tua santa palavra. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Muito bom, vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, professora da classe Boas Novas da Igreja Batista em Brás Cubas, e nós estamos estudando os evangelhos, estamos já no Evangelho de João, quase finalizando. Domingo passado, nós estávamos estudando sobre o quarto sermão de Jesus, onde Jesus se apresentou como o pão da vida, aquele pão que desce do céu. E a multidão, depois de Jesus multiplicar os pãezinhos ali para 5.000 pessoas, a multidão continuou andando atrás de Jesus, procurando alimento material, alimento físico. E Jesus, então, ele se apresenta como pão espiritual, aquele pão que alimenta o espírito. E nós vamos hoje continuar falando desse pão que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos alimenta espiritualmente. Quando nós estudamos em Mateus capítulo 6, especialmente o versículo 11, não sei se você nos acompanhou, mas ali nós aprendemos que Jesus ele se apresentou para ensinar aos discípulos a orarem. E na sua oração, ele diz o pão nosso de cada dia. E ele, de fato, é o pão nosso de cada dia. Com relação a esse pão, quando ele fala que é o pão nosso de cada dia, não se refere especialmente ou só ao pão alimento, feijão, arroz, do que nós nos alimentamos. Mas ele ensina que o pão nosso de cada dia abrange também todos os demais elementos que nós necessitamos para o nosso dia a dia, como a saúde, roupas, calçados, enfim, esse é o pão nosso de cada dia. Mas aqui em João, em 6, versículo 27, Jesus ensina a multidão que eles deveriam trabalhar. Era necessário sim que eles trabalhassem para o alimento, para o corpo físico. Se vocês puderem ler todo esse texto de João, vocês vão verificar isso. Mas Jesus fala para eles, para a multidão e para os seus discípulos, que o mais importante seria que eles pudessem trabalhar também pelo alimento espiritual. Nós sabemos que nós somos compostos, o ser humano é composto por espírito, alma e corpo. E sempre nós, os seres humanos, dedicamos mais os nossos esforços para adquirir as coisas materiais, para essa vida que é passageira, que vai se acabar.
O nosso corpo físico, nós sabemos que ele é corruptível, mas nós normalmente nos dedicamos mais em cuidar do nosso corpo físico do que do nosso corpo espiritual. Eu não quero dizer com isso que nós não possamos trabalhar para comprar bons alimentos, alimentos gostosos, né? Que nos satisfazem, que dá prazer para a gente se alimentar. Eu gosto muito de doce, por exemplo, eu gosto de sempre comprar um docinho para mim. Às vezes você quer comprar um calçado melhor, uma roupa bonita, especialmente agora que estamos chegando no Natal, não é? Mas é preciso também cuidar do corpo espiritual, alimentarmos do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo, alimentar a nossa alma da sua santa palavra em busca de Jesus, orando e lendo a sua palavra, que são um alimento para a nossa vida. Um outro detalhe importante está no final do versículo 27, que João escreve ali que Deus, o Pai, ele imprimiu o seu selo no seu Filho, ou seja, Jesus foi autenticado. Eu creio que todos vocês já puderam autenticar um documento para que aquele documento tivesse valor. Então, está escrito ali que Deus, o Pai, ele autenticou, ele validou, ele aprovou Jesus como o único pão que desceu do céu, o único pão que pode alimentar e saciar a fome espiritual, porque Jesus é o pão da vida. Então, o que o povo naquela época precisava fazer era crer em Deus, crer em Jesus, crer que Deus enviou realmente seu Filho ao mundo. E mais para frente, João vai escrever que a obra de Deus já está pronta. O homem só precisa, então, da sua parte, estar se alimentando do pão que é Jesus, que desceu do céu. Assim como ele se alimenta, ele necessita das coisas terrestres, que sacia sua fome, sacia sua necessidade. Ele também precisa alimentar-se do pão espiritual. Nós sabemos que quando nós usamos o alimento material, passa ali 4 horas, 5 horas, a gente já está com fome de novo, né? Então esse pão é perecível, mas Jesus, o pão espiritual, ele não é perecível. Um outro detalhe que nós podemos observar aqui é no versículo 38 a 40, que Jesus ele fala que a maior vontade de Deus para o ser humano, que é que nenhum ser humano se perca, nenhum ser humano fique sem se alimentar do seu filho, especialmente aqueles que o Pai havia dado para ele. Ou seja, Deus incumbiu Jesus para vir a este mundo, para ser o Salvador do mundo, e também para guardar todos aqueles que creem nele e aguardar especialmente para a ressurreição do último dia. Então, se nós estivermos alimentando de Jesus, quando Jesus voltar, ele vai nos ressuscitar no último dia. E nessa ressurreição, todos aqueles que creem em Jesus serão levados para a casa paternal, o lar celestial. E isso é para os cristãos, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que um dia vai ser arrebatada nos ares para encontrar com o Senhor Jesus Cristo e para estar para sempre com Ele. Eu espero que todos vocês que têm nos acompanhado possam ter já tomado essa decisão de estar ao lado de Jesus, de estar se alimentando de Jesus, de estar buscando a presença de Jesus. Então, quando Jesus se apresentou ali, os judeus, eles começaram a murmurar, porque Jesus disse que ele era o pão que desceu do céu. Veja no versículo 48, Jesus novamente ele diz que ele é o pão que desceu do céu, ele é o pão vivo. E os judeus, eles não concordavam com isso, estavam sempre murmurando. Jesus continua dizendo que se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida, darei por eles, é a minha vida, a minha carne. Aí então, quando Jesus disse que ele daria a sua carne, os judeus então ficaram mais furiosos ainda, murmuraram mais ainda. Porque então, de certa forma, complicou para os judeus, não é? E também até para nós, muitos hoje, como alimentar-se com a carne de Jesus, comer a carne de Jesus. Jesus ainda diz ali que eles deveriam comer a carne do Filho do Homem e beber o seu sangue. Mas como isso? Para muitas pessoas, ainda hoje, isso é difícil de entender. Mas no verso 51, como nós já falamos, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele tinha vida em si mesmo.
Não é um pão morto, mas é um pão vivo que desceu do céu. Você come o alimento, como eu falei agora há pouco, a gente não sacia totalmente a fome. Mas esse pão vivo que desceu do céu é o alimento para o corpo espiritual. Nós já falamos que nós somos espírito, o nosso corpo, nós somos formados também pelo corpo espiritual. E aqui quando Jesus diz para os judeus, para a multidão, que eles deveriam de alimentar-se da sua carne, era num sentido comparativo, já que eles se alimentaram, lembra dos 5 pães lá que eles comeram até saciarem? Então, já que eles haviam comido aquele pão, então eles deveriam espiritualmente estar alimentando do Senhor Jesus Cristo. E aí João também ele faz a menção do maná lá no deserto. O judeu conhecia muito bem o que era o maná, o que foi o maná lá no deserto. Então Jesus diz que eles comeram aquele maná e fisicamente eles morreram. Naquela época que João estava escrevendo, aquele povo já não existia mais. Hoje, se nós pararmos e pensarmos na nossa época, quantas pessoas, infelizmente, nós já perdemos e alimentaram-se do pão material e perderam a vida, morreram, porque todos nós, os seres humanos, vamos deixar este mundo. Eles comeram o maná e morreram, mas quem se alimenta do pão espiritual tem a vida eterna. Esse é o mais importante, nós temos a vida eterna. Ainda no versículo 51, nós destacamos que Jesus ele fala assim, do futuro. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, Jesus já estava ali também falando da sua morte na cruz, o seu corpo, a sua carne que seria esmagada, esmiuçada como sacrifício vivo para resgate dos pecadores. Seu sangue seria derramado para perdoar o pecado de toda a humanidade. Jesus se propôs a pagar o preço pelo resgate do homem voluntariamente. Assim, nós concluímos de fato que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E se o homem se alimentar dele, terá a vida eterna, viverá para sempre. Devemos cada dia nos alimentar de Jesus, lendo a sua palavra, orando, procurando estar sempre em comunhão com ele, sempre buscando a presença dele, porque ele é o alimento espiritual para a nossa vida e é o que vale mais, porque vai perdurar para a vida eterna. Depois nós temos nos versículos de 60 a 70, de que Jesus, diante de tudo isso que ele falou, ele foi abandonado por muitos. E João nos informa que os 12 apóstolos e muitos dos discípulos, que eram esses discípulos, eram os alunos de Jesus, quando eles ouviram esse 4º sermão de Jesus, que ele é o pão da vida, eles acharam muito difícil de entender como nós falamos e de praticar aquilo que Jesus estava ensinando para ele. Então, eles começaram a murmurar, eles se escandalizaram da palavra de Jesus. Mas aqueles que ficavam firmes com Jesus, Jesus confortou, dizendo para eles que é o Espírito que vivifica as coisas espirituais, é o Espírito que dá sentido à vida do homem, pois as coisas da carne de nada aproveita. Então, como eles acharam que as palavras de Jesus eram severas, eles começaram a abandonar a Jesus. Jesus então perguntou para os seus 12 apóstolos: vocês querem também se retirar? Jesus falando com seus 12 apóstolos. A resposta veio de Pedro, como sempre eu tenho dito. Pedro sempre era o líder, sempre o primeiro ali. Então Pedro fala com Jesus: mestre, como podemos te deixar? As doutrinas que nos ensinam são verdadeiras e nos conduzem à vida eterna. Se nós te deixarmos, mestre, não há ninguém a quem nós possamos seguir. Só tu, mestre, tem as palavras de vida eterna. Nós, como sabemos, que tu és o Santo Filho de Deus e tu és verdadeiro, tudo que tu declaras é verdadeiro. Mas Jesus sabia que ali entre aquele grupo de 12 apóstolos que ele havia escolhido, também havia um traidor,
um que não compartilhava a mesma ideias dos demais ali, que era Judas Iscariotes. Judas, pelo que a gente percebe, não sou ninguém para julgar, é só Deus que conhece o coração, mas eu acredito que ele nunca aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Embora ele acompanhou o ministério de Jesus, ele foi escolhido para um dos apóstolos, mas a sua maneira de comportar não dava testemunho de que ele, principalmente no final, como traidor, que ele era um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. Como o discurso do pão da vida foi muito duro, os ensinos de Jesus cada vez mais iam ficando mais difíceis para eles, eles preferiram abandonar Jesus, mas sempre, a Bíblia diz que sempre há de ter um remanescente. Dos 12, um se afastou de Jesus, mas 11 ainda permaneceu firme. Que nós então sejamos esse remanescente, estejamos ao lado desses 11 que permaneceram, que foi ali a base, o princípio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós somos as testemunhas do Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu, o pão espiritual que nos alimenta. Nós já vimos que ele também é a luz do mundo que ilumina todo aquele que está nas trevas. E falamos também que o pecado, ele é representado pelas trevas, mas Jesus como luz, ele nos ilumina e nos tira do pecado. E como pão, ele também nos alimenta. Agora nós vamos continuar no capítulo 7, são 53 versículos. Aqui é o terceiro ano do ministério de Jesus ali em Jerusalém. E esse terceiro ano do ministério de Jesus ali, nós vamos ver nos capítulos de 7 até o capítulo 10 de João. Era o quinto sermão que Jesus estava proferindo ali. Era também a festa dos tabernáculos que se comemorava anualmente ali em Jerusalém. Então nós vamos ver que a incredulidade dos irmãos de Jesus, vamos estudar aqui, a dissensão entre os judeus acerca da pessoa de Jesus cresce cada vez mais, e também os fariseus ali que mandaram prender Jesus. Nos primeiros 8 versículos, João escreve sobre a incredulidade dos próprios irmãos de Jesus. Nós já estudamos sobre isso lá em Mateus 12, de 46 a 50. Esses irmãos de Jesus provavelmente eram filhos nascidos de Maria após o nascimento de Jesus. Alguns dizem que eles eram primos e eles eram parentes de Jesus. De certa forma, eles estavam envolvidos na família de Jesus. Eles não creram no próprio irmão de sangue, né? Que era Jesus, o Filho de Deus. Não sabemos assim muito bem por que eles não criam em Jesus. Talvez, como parentes de Jesus, eles queriam que Jesus desse mais atenção para eles. E nós vemos, estamos estudando, que Jesus estava sempre envolvido com a multidão, com os seus discípulos, e inclusive com seus irmãos. Mas eles não criam no próprio Senhor Jesus Cristo. Talvez eles tivessem até inveja de Jesus, porque eles viam que Jesus fazia milagres, Jesus fazia curas, enfim. De uma certa forma, os seus irmãos não criam nele. Os seus irmãos não o glorificavam como filho do homem, como filho de Deus. Eles não estavam dispostos a entregar-se a Jesus, o seu irmão. Como eles estavam contra o Senhor Jesus Cristo, nós podemos pensar que eles não pertenciam, de certa forma, a Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, mas pertenciam ao mundo, ou seja, estavam ali envolvidos com todo o sistema do mundo e estavam, de certa forma, odiando aquilo que Jesus, o próprio irmão, estava pregando, o próprio irmão estava falando. Assim, Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Nos versos seguintes, de 10 a 24, então, começa uma dissensão muito forte dos judeus contra Jesus. Aqui eles começaram a procurar meio para matar Jesus. Como eu falei há pouco, era a festa dos tabernáculos ali em Jerusalém, estavam todos reunidos. Jesus também, como judeu, ele ia sempre para Jerusalém nas festas oficiais do judaísmo. E
a maioria do povo reconhecia Jesus como Messias de Israel, mas reconhecer, só conhecer a história, não quer dizer que eles temiam ao Senhor Jesus. Jesus Cristo, ele falava abertamente por causa dos líderes religiosos que ele era o Messias, mas o povo ali não aceitava. Aí então foi nesse momento também que, mais uma vez, está escrito no versículo 14, que no meio da festa, Jesus começou a ensinar sobre a doutrina de Deus. E isso trouxe grande admiração. Muitos pais, Jesus, ele nunca havia frequentado escola assim, de teologia, vamos assim dizer, ou qualquer um outro curso. Jesus praticamente nunca tinha feito nenhum estudo, nenhuma faculdade, vamos assim dizer. Mas Jesus, então, ele lembra a lei de Moisés que foi dada para eles, para os judeus. E eles se gloriavam por ter uma lei própria. Porém, eles não guardavam a lei de Moisés, não obedeciam. Jesus toca nesse ponto importante, que é saber o preceito de Deus, mas também cumprir aquele preceito, guardar aquele próprio, o preceito de Deus. O próprio Deus revela à pessoa os seus ensinos e a sua doutrina. Quando nós lemos, quando nós estudamos, Deus, através do Espírito Santo, ele vai nos informando, ele vai nos ensinando. Hoje também não é diferente. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, mas não obedecem o que está escrito nela. Para Deus, o mais importante é a obediência à sua palavra. Nos versos seguintes, de 35 a 52, é a vez agora dos líderes judaicos, dos fariseus, que eles também não acreditavam em Jesus, eles não entendiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo veio como encarnado para trazer vida e salvação ao mundo. Os fariseus, os líderes judaicos, eles não entendiam a realidade de Jesus como, eles viam assim a realidade de Jesus como ser humano apenas. Aquele bebê que veio, filho de José e Maria, que nasceu ali em Belém. Então eles viam assim, conheciam Jesus como um bebê que nasceu, cresceu, tornou-se homem, começou a fazer milagres ali, mas não reconhecia Jesus como o Filho de Deus encarnado, que veio para ser o Salvador do mundo. Jesus veio então como humilde, ele não veio com autoridade para reinar, ele não veio para sentar-se no trono, ele andava pelas estradas empoeiradas, no meio da multidão. Então, para os líderes religiosos, eles não esperavam que Jesus, não contavam, não criam, não conheciam a realidade de Jesus como Filho de Deus. É por isso que, então, no verso 27 e 31, João escreve: quando vier o Cristo, fará mais sinais ainda. Ninguém saberá de onde ele veio. E a multidão do povo ali continuou esperando o Cristo. E nós sabemos que até hoje muitos judeus ainda esperam a vinda do Messias. Quando ele já veio, já sofreu, já morreu, já foi para o céu e já está próxima a sua volta para buscar a sua igreja, buscar aqueles que creem nele. Jesus explica que ele veio como homem, sim, mas ele é Deus, ele é o Cristo, ele também é igual ao Pai. Ele não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio fazer a vontade daquele que enviou. E aquele que enviou é verdadeiro. E diante disso, os sacerdotes, os fariseus, então, diante destas declarações de Jesus, eles mandaram prender a Jesus. No final da festa, no último dia, Jesus, então, ele no seu 5º sermão, foi chamando aqueles que quisessem beber da água da vida, que se apresentassem, que fossem a ele. Jesus conhecia, como eu falei há pouco, bem como funcionava essa festa dos tabernáculos. Ela era durante uma semana, 7 dias. E no decorrer desses 7 dias, os judeus eles transportavam água do tanque de Siloé para derramar em uma bacia de prata que ficava bem perto ali da oferta queimada, perto do altar ali.
Mas no 8º dia, os judeus eles não realizavam esta cerimônia. E o que favoreceu então para Jesus? Favoreceu no sentido de que não tinha água no 8º dia, então Jesus ele se oferece como a água viva. A água cerimonial dos judeus que eles realizavam não passava de uma observância religiosa apenas, uma religião superficial. Eles iam à festa, participavam dessa cerimônia, mas não entendiam o significado da festa dos tabernáculos. O coração deles não se saciava porque eles não criam no significado da festa. Infelizmente, hoje ainda nós temos pessoas como os judeus que vão à igreja, participam dos cânticos, do momento do louvor, participam das orações, da pregação, mas o coração às vezes está longe. Às vezes você está lá na igreja, no culto, né? Agora muitas igrejas já estão retornando aos cultos presenciais, mas o seu coração, a sua mente está viajando por tantos outros lugares. Então você não está com o coração ali na palavra de Deus, naquele momento de cântico, naquele momento de oração. Os judeus, eles não entendiam então o verdadeiro significado daquele momento das festas do tabernáculo. Assim como hoje, como eu estou falando, muitos vão à igreja e não entendem por que vão à igreja. Mas Jesus ele fez o convite também extensivo para nós hoje. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim. Jesus refere aqui a sede espiritual. Ele usou esse cerimonial judaico para ensinar uma verdade espiritual. Todos os que vão a ele ou que nele creem terão suas necessidades saciadas, receberão rios, não gotas, mas rios de água, rios de bênçãos espirituais, que também poderão usar para si e para abençoar outras pessoas. Isso também fica claro que todos aqueles que creem em Jesus, que a partir desse momento a pessoa também recebe o Espírito Santo. Embora naquele momento que João estava escrevendo, o Espírito Santo ainda não tinha vindo ao mundo. Nós sabemos que o Espírito Santo só veio quando Jesus foi para o céu, e ele veio no dia do Pentecoste. Então, naquele momento, o Espírito Santo ainda não estava no mundo. Hoje, nós temos a bênção de ter o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que quando o homem recebe Jesus, abre seu coração para Jesus, Deus derrama do seu Santo Espírito no coração do homem, coração espiritual. Esse coração de carne, ele praticamente é arrancado, mas Deus derrama o seu Espírito Santo no coração do homem. E é ele, o Espírito Santo, que vai regenerar o homem, fazer desse homem uma nova criatura. Depois de Jesus falar tudo isso, de falar que ele é a água viva, que ele é o pão da vida, a luz do mundo, houve uma divisão de opinião. Uns diziam que Jesus era verdadeiramente um profeta, outros diziam que ele era o Cristo, e por causa disso, nova confusão houve entre os judeus. Aí aparece Nicodemos ali, lembra que nós já estudamos sobre Nicodemos? Ele aparece por ali para defender Jesus, porque Jesus foi o seu Salvador. O cristão deve sempre defender Jesus, porque foi Jesus que o libertou. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O cristão é liberto por Jesus, então ele deve sempre defender o seu libertador. Nicodemos, nós já estudamos que ele era um homem líder religioso, mas ele declara que seus colegas líderes também ali, que ocupavam a cadeira lá no tribunal, eles não foram justos com Jesus. Você pode conferir isso no versículo 51. A lei judaica não julgava o homem sem primeiro ouvi-lo. Ouvir os seus argumentos para depois fazer o julgamento. E era isso que os judeus estavam fazendo com Jesus. Eles não ouviram Jesus. Eles estavam acusando Jesus e julgando antes de ouvir Jesus. Quando terminou essa festa dos tabernáculos, cada um então foi para sua casa. Cada um tomou o seu rumo e foi para sua casa, né?
E aí então, nós vamos para o capítulo 8, que nós vamos continuar vendo sobre o sermão de Jesus, Jesus dizendo que ele é a luz do mundo, e também uma história bastante conhecida, a mulher que foi pega em adultério. E por isso tudo, a controvérsia dos judeus continuava. Então nós vamos para o capítulo 8, vamos ver do versículo de 1 até o versículo 11. Nesses primeiros 11 versículos, nós vemos que os escribas, vocês já sabem, nós já comentamos que os escribas eram aqueles que copiavam a lei, que ensinavam a lei, ou seja, as escrituras, mas eles próprios não viviam, né? E os fariseus, eles estavam sempre procurando apanhar alguma coisa em Jesus para prendê-lo, para matar Jesus. Aqui, eles vão usar a vida desta mulher como um joguete, porque ela foi surpreendida em flagrante no adultério. Eles fizeram essa mulher ficar em pé no meio da multidão, dizendo que a lei de Moisés mandava apedrejar até a morte uma pessoa que fosse pega nessas condições. Interessante que até hoje, numa situação semelhante, você pode perceber que normalmente é a mulher que é punida. Ela é humilhada, ela passa a ser muitas vezes mal vista pela sociedade, desprezada, depreciada pela população, pelo povo. Nesse caso aqui, por exemplo, nós poderíamos pensar: por que os escribas e os fariseus apontaram somente essa mulher? Onde estava o homem, se é que ela foi pega em flagrante? O homem deveria estar por ali, por perto, não é verdade? Na verdade, os dois eram culpados. Por quê? Só a mulher foi acusada, então, de ser pega ali em flagrante. Jesus, ele sabia muito bem, ele conhecia a intenção, o coração, a mente dos seus líderes, dos líderes religiosos. Eles estavam lutando para levar Jesus a contradizer a lei de Moisés. E assim, eles teriam algo para acusar Jesus formalmente. O propósito deles não era fazer valer a lei de Moisés, mas era continuar armando ciladas para Jesus. E assim eles usaram esta mulher, a situação em que ela se encontrava, para conseguir o ímpio desejo do coração deles, acusar Jesus em alguma falha. Mas vamos olhar um pouquinho o texto, né? Jesus disse a eles para que apedrejassem aquela mulher. Se Jesus dissesse para que eles apedrejassem aquela mulher, Jesus estaria indo contra a lei romana, porque só os romanos poderiam apedrejar uma pessoa. Os judeus não, eles não poderiam fazer aquilo. Jesus era judeu. Se Jesus também liberasse ou isentasse aquela mulher, a impressão que os líderes religiosos teriam, que a multidão, todos eles ali teriam, é que Jesus estava tolerando o adultério e violando a lei de Moisés. E agora? Bem, Jesus, como sempre ele fazia, nós sabemos que Jesus é Deus, ele não deu resposta nenhuma à pergunta que eles fizeram. Antes, ele simplesmente se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. A Bíblia não relata o que ele escrevia, nós não sabemos o que Jesus escreveu ali no chão com o dedo, mas ele escreveu ali. Parece que Jesus ele não deu nenhuma atenção à pergunta que eles fizeram, os escribas e os fariseus. Então eles continuaram insistindo na pergunta. Aí então Jesus levanta, se endireita e fala: quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Com isso, Jesus declarou que a lei de Moisés deveria ser executada. Atirem a pedra na mulher. A mulher deveria sofrer, então, a penalidade. Mas Jesus
abriu um parênteses aqui, ele diz assim: porém, somente aquele que não tivesse pecado deveria estar apto para fazer cumprir a lei de Moisés. Então Jesus, mais uma vez, ele saiu vitorioso. Ele sabiamente isentou a mulher da penalidade dos seus juízes, seus julgadores, e colocou todos debaixo do pecado. E nós sabemos que a Bíblia realmente ela declara que todos individualmente pecaram, mas a graça e a misericórdia de Deus em Jesus Cristo. A Bíblia declara que não há um justo sequer, mas é a graça e a misericórdia de Deus que nos liberta, que liberta o homem do pecado. Diante disso, os acusadores daquela mulher e também a própria multidão, um a um foram saindo. Reconheceram-se culpados, reconheceram-se pecadores, que eram, mas porém eles, embora reconhecessem que fossem pecadores, mas eles saíram sem confessar seus pecados a Jesus. Somente a mulher ficou ali com Jesus. E então Jesus, misericordiamente, vai àquela mulher e conversa com ela. Ninguém te condenou? A mulher diz, não, ninguém me condenou. Jesus falou, também eu não lhe condeno. Vai e não peques mais. Abstenha-se do pecado. Aqui nós temos o exemplo da graça maravilhosa de Jesus. Uma palavra carinhosa e confortadora. Vai e não peques mais. É isso que ele está falando para nós hoje também, para nós não pecarmos mais. É esse o padrão que Deus deseja para mim e para você, para cada pessoa, para nós nos abstermos do pecado e procurarmos em Jesus Cristo a perfeição absoluta, pois só Jesus é o varão perfeito, é aquele que foi enviado ao mundo para perdoar os nossos pecados. Então, que nós possamos aprender com essa mulher que foi ali malhada, foi humilhada diante dos líderes religiosos, que nós temos Jesus, o sangue de Jesus que perdoa todos os nossos pecados. Eu não sei qual é o seu estado espiritual nesse momento, mas uma coisa eu posso afirmar para você: se você já é cristão, esforce-se para não pecar. E se você ainda não é um cristão, liberte-se dos pecados, colocando sua vida aos pés de Jesus Cristo. Nós vamos parar por aqui. Eu quero desejar para vocês um Feliz Natal, para vocês e para toda a sua família. No próximo domingo nós estaremos, mas depois já passou o Natal. Então que Deus abençoe vocês, um bom domingo para todos e um Feliz Natal. Até o próximo domingo.